Bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, Estais aflitos. bem-aventurados sois vós, Os pacíficos. que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, Os que perdoam. bem-aventurados sois vós, Os que choram. que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. A luz do mundo. Eu sou a paz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a luz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a felicidade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a plenitude do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a ternura do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a humildade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a coragem do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a força do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a verdade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou com Cristo. O amor de Jesus vibra em
em meu coração. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Ponto Espiritualidade. Que prazer, que satisfação imensa começarmos mais um dia de confraternização aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma técnica que eu gosto muito, que é extremamente eficaz, é uma técnica desenvolvida por uma pessoa intocável do ponto de vista ético, um homem muito inteligente, muito íntegro, muito decente, para o bem de todos. Uma técnica que alguns desvirtuam e etc., como já conversei nos bastidores com os nossos convidados, mas hoje nós vamos ter aqui duas pessoas que são muito experientes com a apometria, utilizam a apometria, vou dizer assim, raiz, aqui de fato é a apometria, tanto o Fernando quanto o Cássio, e o Cássio, inclusive, teve a grande oportunidade de conviver com o Dr. José Lacerda, atuar com ele, então vai ser uma verdadeira aula que eles vão dar para todos nós hoje. Eu vou colocá-los na tela agora. Seja bem-vindo, Fernando. Seja bem-vindo, Cássio. Que coisa boa receber vocês aqui. Antes de começarmos, né, a nossa conversa, vou cumprimentar as pessoas que já deixaram aqui um boa noite, um recado. Creonice, Mogar, Ileda, Milton, Alain, Aparecida, Adriana, Cláudia, Denise, Lília, Luciene, Margarete, Esté, Carla, Kathleen, Lu, Ricardo, e todo mundo está chegando aí, Roberto Cristo, meu querido Beto, coisa boa, já estamos com 27 pessoas aqui, e vocês ajudam a levar o conteúdo para mais pessoas, dando uma curtidazinha aí, para a gente trabalhar bastante hoje o nosso tema. Então, boa noite mais uma vez, Fernando e Cássio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim. Vou começar pelo Fernando. Quem é o Fernando? Como que o Fernando conheceu a apometria? Depois, na sequência, Cássio também faz uma breve apresentação e a casa é de vocês. Vocês vão fazer a explanação e eu vou mediar aqui entre as pessoas no chat e vocês, tá bom? Contigo, Fernando. Muito obrigado, Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite, Cássio. Obrigado pela oportunidade da gente divulgar a apometria raiz, como você chamou. E o Fernando é um cara que, com 8, 9 anos, começou a conversar com amiguinhos no quarto e que, filho de católicos, em 1973, 74, não se ouvia falar de espiritualidade e entenderam que o Fernando estava louco. E aí levaram o Fernando para psicólogo, psiquiatra, enfim. A minha sorte é que eu tinha uma irmã mais velha que já estava no espiritismo e conversou com a minha mãe e me levou para uma casa espírita. E aí eu comecei a desenvolver a espiritualidade, comecei a estudar, muito a contragosto, muito na briga, porque até 15, 17 anos eu não queria saber, não queria nada com isso. E os desígnios da espiritualidade me levaram para a apometria. E eu fui escolher uma apometria gratuita a 5 quarteirões da minha casa, onde eu aprendi a parte teórica com o seu Albino e o seu Newton, que são o presidente e o vice, respectivamente, do centro, mas a parte prática com uma lenda da apometria que eu nem sabia que ia encontrar lá, e só fiquei sabendo quem era, depois de muito tempo que eu estava trabalhando. Então, não há dúvidas de que o meu caminho era esse, que eu fui muito bem orientado, muito bem indicado. Maravilha. E agora nós vamos ouvir a lenda se apresentando, é isso? Isso aí. Não precisa nem mais apresentar, Fernando. Você já disse o homem é a lenda. Ele é parte da história, né, cara? Ele é parte da história. Realmente eu tive uma grande oportunidade nesta encarnação, que foi trabalhar com o Dr. Lacerda.
E a minha história é parecida com a do Fernando, só que não foi em tenra idade. Eu já tinha quase 30 anos quando eu comecei a sofrer daquela paralisia do sono, que eu despertava, né, quando estava dormindo, voltar, e não conseguia nem gritar, nem pedir ajuda, nem nada, e ficava num ambiente muito, muito agressivo. Aí fiz uma série de buscas, inclusive a Umbanda, em vários gradientes, isso no Rio Grande do Sul. Eu nasci em Porto Alegre, e chegou num ponto que as coisas só pioravam, e aí que o meu pai e a minha mãe, que eram médicos, a minha mãe lembrou que um colega de turma dela, o Dr. José Lacerda, estava com um trabalho inovador chamado apometria. E aí eu fui até a Casa do Jardim e tive um atendimento com o Dr. Lacerda, e aquilo mudou a minha percepção. Eu me senti em casa com aquela dinâmica, com aquela forma, e o fenômeno desapareceu. Realmente eu fiquei bom com um atendimento. Impressionado com aquela mudança, que eu estava extremamente angustiado com aquela vivência, eu procurei o Dr. Lacerda e disse: Dr. Lacerda, o que eu posso participar do seu trabalho? Porque o que eu recebi, só eu sei o que representou para mim. Eu poderia fazer isso para outras pessoas? Ele disse: pode, você pode trabalhar comigo, você vai trabalhar no meu grupo. E assim foram 4 anos de trabalho direto com o Dr. Lacerda, em trabalhos 3 vezes por semana, que era um trabalho de atendimento ao público aos sábados, um trabalho de atendimento à distância às terças-feiras e um trabalho de pesquisa nas quintas-feiras. Isso foi ao longo de 4 anos, quando ele disse: não, agora você pode trabalhar por conta própria. Porque uma coisa interessante, só mais um minutinho para colocar na apometria. À vontade, a casa é de vocês aí. Na apometria é interessante, porque quando esse fenômeno da paralisia do sono se manifestar de uma forma tão intensa, ficou caracterizado: você é médium. Porém, quando eu me curei com o Dr. Lacerda e fui para a mesa, eu absolutamente não sentia nada. Né? Os médios todos em desdobramento, descrevendo todo o processo de atendimento, que é muito interessante, a gente vai ter oportunidade de explicar melhor, e eu simplesmente não alcançava o desdobramento consciente. Os colegas de mesa diziam: não, Cássio, você está conosco. Eu disse: pois é, mas meu cérebro físico não está captando, não está se comunicando com o perispírito aí, essa parte que está projetada, né? Bom, aquilo fizeram todas as tentativas comigo para estimular isso, e o Dr. Lacerda ele dizia: olha, para quem não dá para nada, vai ser dirigente. Então, porque quem não serve para nada vai ser dirigente. Tanto que a gente usa aquelas contagens da apometria, você sabe contar, sabe fazer assim, então você vai ser dirigente. E realmente foi o que aconteceu, porque na apometria você conjuga os médiuns numa situação de sensibilidade estimulada ao máximo, e o dirigente não mediunizado, ou pelo menos não com uma mediunidade, né, explícita, mas com uma mediunidade mais de intuição, que até aquele filósofo Pietro Baldi chamava de ultrafânia, né, em que você tem uma comunicação muito sutil, se confunde com o teu próprio pensamento. Então, você, dominando a técnica, com algum tipo, é que nem eu fui piloto também, né? Então, piloto tem um tempo que você precisa de alguém fazendo duplo comando, até que você começa a fazer o voo solo. Até eu fiquei muito tempo com ele dizia: Cássio, já está na hora de você. Nunca vi uma pessoa demorar tanto para solar uma mesa de apometria. Mas eu me senti extremamente constrangido trabalhar perto do Dr. Lacerda. Então, eu fazia os registros, né, de todos os casos, porque existe todo um prontuário dos assistidos, né, para ver a evolução e as coisas. Eu fazia os prontuários e participava com ele, me aprofundando no conhecimento da técnica. Inclusive, foi a época que ele estava terminando o livro que ele escreveu. Por sinal, muito bom o livro. E começou muito bem aqui, falando de Dr. Lacerda, e você ainda citou também alguém muito importante para a espiritualidade aqui no Brasil, que infelizmente a maioria das pessoas não conhece, que é Pietro Baldi. Né? Tem toda a obra dele aqui, ó.
Muito importante. Doutor Lacerda, ele era Nome fã do Mal. de uma profundidade ímpar, né? Incrível. Eu particularmente, eu até falei com vocês em off, vou falar aqui para as pessoas que estão assistindo. Eu conheci a apometria em São Paulo, em 2019, num momento muito difícil que eu estava passando lá. Eu fiz um curso de apometria na Fraternidade Espírita Dr. Lourenço, que foi o local que me chamou em São Paulo. O único que eu senti afinidade, tem outros, claro, mas dos que chegaram ao meu conhecimento, que a maioria dos cursos que eu vi de apometria em São Paulo eram cursos cobrados com viés absolutamente comercial, e eu não entendia de apometria naquela época. Hoje eu tenho pouca experiência, não posso me dizer que eu sou um especialista no assunto, mas eu já sabia que a intenção do Dr. José Lacerda, quando criou a técnica, foi ajudar as pessoas gratuitamente, se entregar naquilo ali, né? Então, eu não queria aprender apometria com alguém que já viesse com uma visão distorcida da coisa. E aí eu passo para vocês, agora, fazer aí uma breve explanação do que é apometria, quais são os princípios da apometria. Se Cássio trouxer algumas coisas da convivência com Lacerda, vai ser altamente enriquecedor. Então, eu deixo o barco no comando de vocês aí, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou ficar aqui só fazendo o meio de campo. Fernando, eu acho que a gente pode dividir um pouquinho, eu falo um pouco do passado e depois seria muito interessante você colocar como você, com a sua experiência, que você deve ter passado muito trabalho com essa mediunidade, né? Manifestar em idade tão... Porque isso tem muito a ver com a origem da apometria. O doutor Lacerda era um médico, como você também falou, Adriano. Fico muito feliz de você fazer essas referências, porque realmente ele era uma criatura muito, muito diferenciada. Um espírito muito, muito comprometido com a causa. Tanto que o doutor Lacerda tinha um problema cardíaco, que o irmão dele morreu com um pouco mais de 40 anos, era uma coisa congênita, ele não poderia estar vivo e ele morreu com 78, 79 anos, eu acho. Trabalhou na apometria no sábado de manhã e desencarnou à tarde. Quer dizer, toda a vida dedicada. O médico foi muito dedicado, tinha dons artísticos, era um intelectual, ele pintava, uma cultura geral assim assombrosa, enfim, uma pessoa muito diferenciada. E ele tinha uma preocupação muito grande com os processos obsessivos mais complexos. Tanto que ele trabalhava no Hospital Espírita, em Porto Alegre, tem aquele forte viés psiquiátrico. E ele, vendo que... Ele tinha até uma expressão, ele dizia, olha, não existem patologias psíquicas, existem médiuns. Porque no momento que este arranjo, né, que normalmente nos dá, vamos dizer assim, os nossos sentidos normais, a interação, a nossa saúde mental, quando alguns mecanismos são enfraquecidos, a nossa mente começa a captar interferências de outras dimensões. Eu ouço vozes, eu vejo vultos, tenho pensamentos mórbidos, essas coisas todas. Então, aqueles casos mais sérios, ele recebeu autorização do então presidente do Hospital Espírita a começar a trabalhar com uma técnica nova, que ele, como um pesquisador, ele foi a um congresso nos anos 60, em Buenos Aires, e conheceu um porto-riquenho, que era um farmacêutico, se não me engano, Rodrigues, que fazia hipnometria. Ele fazia uma contagem de trás para diante com a idade da pessoa, e essa pessoa começava a viver momentos assim intrauterinos e voltava no tempo, e aquilo deixou ele muito impressionado. E aí ele resolveu aplicar essa técnica na esposa dele, que é a dona Yolanda, que era uma grande médium, grande sensibilidade, e nesse processo ela entrou em contato com uma instituição no plano espiritual, a exemplo do que está descrito no nosso lar, um hospital
no plano astral, que chama Hospital Amor e Caridade, e foi apresentada a uma entidade chamada Dr. Lourenço, por isso que esse centro teve esse nome. Essa vivência, a dona Agora eu Yolanda, entendi o nome do centro. Eu não perguntei a ninguém. Agora você está me dizendo. Eu, curiosamente, não perguntei na época. Exatamente, é o diretor espiritual do Hospital Amor e Caridade. E esta entidade explicou para a dona Yolanda que o Lacerda teria uma missão que era promover essa integração entre essas instituições tão bem conhecidas pelos kardecistas, pelos estudiosos, escrito de forma em pormenores lá no Nosso Lar e em outras obras, fazer essa interação. Quer dizer, precisaria a criação das equipes encarnadas que interagiriam por meio deste desdobramento consciente. Quer dizer, então, quando você forma um grupo de apometria, você tem os médiuns encarnados em desdobramento no mesmo âmbito de troca, de interação com a dimensão, com os trabalhadores da espiritualidade. Tanto que nos centros de apometria formam-se corredores, né, porque a gente vê bem isso no Nosso Lar. Sair daquele ambiente e vir aqui para o nosso não é uma viagem muito simples, né? Você tem que ter, ou o espírito já tem um grau de evolução que pode baixar aqui na nossa dimensão, próximo, contíguo à nossa, né? Tão agressiva, né? Pelo próprio ambiente psíquico do planeta, essa coisa toda. Só que aí a gente cria esses corredores para a interação, tanto para levar o assistido, como para vir as equipes, porque quando você recebe as equipes espirituais, você tem espíritos de todas as sortes de evolução, né? Trabalhadores braçais, trabalhadores que precisam dessa proteção para se aproximar, todos querem dar a sua contribuição. E nós, os encarnados e os médiuns no desdobramento consciente. E isso nos permite, uma vez na dimensão espiritual, também buscar o passado, né, de forma natural, não é terapia de vida passada, mas muitas das nossas patologias têm origem no passado. Então, quando se faz essa avaliação do assistido, você faz de todo o conjunto, né, tanto de que a gente chama de esteira kármica, o que o acompanha, né, como avaliação do perispírito, patologias instaladas no perispírito, seja elas provocadas por processos obsessivos ou auto-obsessivos, e aí vai, né? Porque é muito importante na apometria é o diagnóstico. O Dr. Lacerda, como médico, sempre cobrava das equipes, e a gente se cobra muito disso, o Fernando é testemunha, quando a gente abre a ficha, no primeiro atendimento, a gente tem que classificar o tipo de obsessão. Porque você não pode ficar correndo atrás do rabo, né? Porque você abre a frequência um dia, tem uma coisa, abre outra, tem outra. Então, no primeiro dia, porque o tratamento apométrico, em princípio, são 3 atendimentos, né? Então, é responsabilidade da equipe traçar um diagnóstico e seguir dentro daquilo para não dispersar, né? Para não se perder. Mas, então, a preocupação do Dr. Lacerda era com os casos mais complexos de obsessão, onde surgiam figuras mais agressivas no processo de obsessão, quando você tem vampirismo, quando você tem magia, que realmente são as que mais influem e perturbam a vida dos encarnados que passam por esse tipo de obsessão. Então, ele disse, olha, eu preciso criar uma ferramenta totalmente amparada no Kardec, porque ele era um kardecista, um kardecista preocupadíssimo demais com os casos que ele, com a dialética amorável do doutrinador, né, muitas vezes ele achava que não havia ferramenta para enfrentar um espírito altamente, um grande vampiro, por exemplo. Porque um vampiro ele não tem um raciocínio, ele não aceita uma dialética amorável, porque ele é como um dependente químico, ele está naquela fissura em busca de energia densa, porque ele vive nos ambientes densos. Então, ele pega um encarnado, não adianta chegar
né, procurar fazer vibrar a chama crística dentro dele com uma dialética moral. Precisa fazer um processo de desintoxicação muito, muito severo, e cortes com esses ambientes onde ele vive. Então, ele conseguiu realmente, tanto que em Porto Alegre, naquela época, ele se tornou uma referência no hospital psiquiátrico, mas aí houve uma mudança na direção do presidente do hospital. O primeiro era um incentivador, o segundo que entrou pediu que o doutor Lacerda parasse imediatamente, porque realmente era, como todo trabalho inovador, né? Era e quadros muito, muito graves, né? Então, ele achou que aquilo estava passando os limites e despejou o doutor Lacerda do Hospital Espírita. Como o doutor Lacerda não tinha nenhum preconceito, ele não foi acolhido por nenhuma casa kardecista, porque este novo diretor era ligado à Federação Espírita, ficou essa restrição, então para com o trabalho experimental. E aí ele foi trabalhar, foi recebido numa casa de Umbanda, porque realmente ele não tinha nenhum preconceito, ele tinha uma relação excelente com a Umbanda, explicava a Umbanda para a gente de uma forma muito clara, às vezes melhor que os próprios umbandistas, que eu trabalhei em muitos centros umbandistas, e às vezes as explicações, né, da própria dinâmica, de onde vem, para onde vamos, ficava um pouco limitada. E o doutor Lacerda tinha explicações e respeito profundo pela Umbanda. E fomos abrigados nessa casa de Umbanda, foi aí que, inclusive, fui trabalhar com ele. Então, basicamente, a apometria surgiu como uma ferramenta totalmente amparada no arcabouço kardecista, e eu acredito, inclusive, que o próprio Kardec, lá de cima, deve ter abençoado, porque ele, em toda a sua obra, ele cobra dos espíritas um progresso contínuo, né? Isso. E eu acho que o doutor Lacerda se imbuiu dessa missão e conseguiu fazer essa conexão com muito sucesso. Então, como eu digo, ele virou uma referência no trabalho lá em Porto Alegre. No começo foi em Porto Alegre, depois vinham pessoas do Brasil inteiro, todos os casos sempre muito complexos, e dentro dessa técnica se alcançava muito sucesso. Lembrando sempre que a contribuição do assistido é muito importante, aliás, é fundamental no processo, porque sempre, como Jesus diz, o processo de cura ele é universal, foi tua fé que te curou, é preciso que haja um engajamento. Então, a apometria permite que se crie o ambiente, né, se alige, se tire de cima do obsidiado aquelas coisas mais críticas que já estão viciando o pensamento dele, para que ele possa sair desta frequência e, assim como o espírito, reagir, reencontrando sua própria fé e sua própria força. Basicamente, essa foi assim, a origem da preocupação do Dr. Lacerda com aqueles casos mais críticos de obsessão. Inclusive, como médico, ele avançava nas questões psiquiátricas, né? Porque, apesar de não ter formação psiquiátrica, ele lia muito, estudava muito e conversava com os colegas. Ele via as limitações dos próprios tratamentos lá do Hospital Espírita. Então, ele conseguiu esse viés. Tanto que o livro dele chama-se, né, Espírito e Matéria, Novos Rumos para a Medicina. Porque ele apregoava que os médicos deveriam ter mais abertura para a questão espiritual energética. Muito bom, Cássio. Inclusive, olha, eu tenho uns 20 e poucos anos de experiência aí em centros, em trabalhos muito intensos. E nos primeiros 10 anos foram dentro de centros espíritas. E eu comecei a perceber que acontecia alguns processos de obsessão que eu ainda não tinha essa noção naquela época, do que eu viria a conhecer depois com obsessões complexas que envolvem ali magia, uso de uma outra tecnologia, e, enfim. E eu percebia que as reuniões tradicionais não davam conta disso. Quando eu conheci a Umbanda e
especificamente alguns mentores espirituais ligados à Umbanda, que são meus amigos até hoje, nós trabalhamos juntos, eles começaram a me mostrar determinadas coisas, foi que eu percebi o quanto que você precisa ter conhecimento sobre algumas técnicas para lidar com esses casos mais complexos. E aí foi que eu tive a ideia de unir esses conhecimentos que eles me passaram com a aprendizagem da apometria. E achei absolutamente nobre essa preocupação de Dr. Lacerda em vendo a ineficácia do trabalho em relação a alguns tipos de casos, buscar uma forma de complementar. Então, eu tinha essa visão antes de você trazer aqui agora de alguém que escutou dele mesmo esse intuito. Então, assim, muito nobre da parte dele, com certeza. E, Fernando? Tudo no universo vive em constante mutação, né? Uhum. A apometria também. Depois o Dr. Lacerda tecnicalizou todo esse projeto de apometria, começou a ser utilizado em maior escala, a espiritualidade das trevas começou a se sentir incomodada. Sim. Porque você, com um trabalho eficiente, técnico, mas eficiente, você impedia que ele concluísse o intento deles, né? Então, hoje a gente convive mais ou menos numa constante batalha, né? Não só obsessor e obsediado, mas obsessor, obsediado e trabalho apométrico. Então, eles buscam tecnologias para superar a nossa técnica apométrica, e a gente tem que buscar, por outro lado, tecnologias para não deixar eles nos superarem. Senão nós ficamos obsoletos, exatamente. Tudo que para fica obsoleto. Sim. Tudo, né? Então, é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo. Então, às vezes eu sou médium, eu sou dirigente, mas sou médium. Eu tenho essa facilidade. Então, eu tenho intuições durante a direção que eu não sei por que eu estou fazendo aquilo. Eu não sei porque. É uma intuição muito forte. E eu estou incorporado, eu não estou desdobrado, eu estou consciente e não estou com meus canais de mediunidade abertos. E eles intuem. Faça isso. Diga isso. O nome dele é esse. E aí eu começo, de outra forma, a trabalhar isso daí. Mas o que você falou, Adriano, é uma coisa muito importante, porque o obsessor não é burro. Ao contrário, eles são muito inteligentes. A grande maioria deles é muito inteligente. Às vezes nós lidamos com profissionais. Sim, para você ter uma ideia, os caras driblam a obrigação reencarnatória. Não é qualquer um. Não. Tem que entender de magnetismo, de magia, de lei de vibração, tudo isso aí. Exato. Então, a gente pode achar esses caras aí naqueles povos iniciáticos, os grandes sacerdotes do Egito, os druidas, a Atlântida, enfim, os incas, os astecas, mas são caras que são bambambãs do assunto. E eles não vão... quando o cara fala assim, eles não chegam para você e falam assim, olha, eu sou o senhor das trevas. Não, eles vão tentar te iludir, eles vão tentar te ludibriar, eles vão tentar te enganar, eles não vão se apresentar de cara. Então, eu lido com um mago negro. Não lida, cara. Desculpa, mas você não lida. Sabe? Eles aparecem, mas não é... É muito mais fácil eles hipnotizarem um exército e mandarem para obsediar do que eles irem propriamente eles. A gente sabe que eles estão lá. A gente sabe que eles manipulam, que eles estão por trás. E a gente busca de toda forma chegar neles. Mas os caras não são tontos. Entendeu? A coisa de chip astral. Quando eu comecei na pandemia, eu falei, isso é meio maluco, né? Esse negócio de chip. E como eu costumo estudar muito sobre isso, sempre eu fui ver nas menções
da doutrina espírita está cheio de dimensão a chip astral. Eu até separei aqui, se me permite, 3. Claro. Eu peguei meio que... Ó, Recordações da Mediunidade da Ivone Pereira, 1966. Ela descreve um caso de um aparelho parasita em uma criança de 13 anos de idade. 1966. Uhum. Nos Bastidores da Obsessão, descrição do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, né? No capítulo Processos Obsessivos, o doutor Teofrastos, que eu não sei porque que espírito tem tanto nome, é o mentor Aulus, enfim. Esse daí é famoso, o Teofrastos é famoso. O verdugo Teofrausto, Teofrausto, instala uma pequena célula fotoelétrica à vista de todos os médiuns, que emite um aparelho já eletrônico, que emite vibrações de vozes, repetindo, você vai enlouquecer, você vai se suicidar. Quer dizer, isso em 70, né? E, por fim, nos domínios da mediunidade, que é André Luiz, né? O aparelho magnético ultrassensível que fica em constante contato com a médium ambrosiana. Esse é para o bem, esse é para facilitar a relação dela com o bem. Agora, os outros 2 são aparelhos eletrônicos da década de 60, entendeu? Então, não é uma novidade. É que, assim, as pessoas não estão muito interessadas em estudar, né? É a doutrina básica e pronto, acabou. E o que eu sinto hoje em dia na apometria é que a obsessão ela tem mudado em função da apometria. Porque se eles vêm com muita sede ao pote, eles sabem que eles não têm força para competir. Então, eles estão fazendo uma coisa mais sutil. Então, o nosso trabalho está sendo aumentado. Uhum. É bem isso. Tem uma pergunta aqui para Fernando. Vou colocar logo na tela e a gente vai puxando temas à medida que forem saindo aqui. O Maurício está perguntando a ti, Fernando, se é possível o assistido incorporar. É possível. Não é esperado, mas não é incomum o assistido incorporado. Dependendo do grau de mediunidade do assistido e de relação que ele está com a frequência magnética da sala, não é incomum, não. O incomum é o assistido incorporado querer estrangular o dirigente. Isso é incomum. Você lembra, Cássio? Isso já aconteceu com a gente. Foi mesmo. Eu vou contar depois uma que eu passei numa reunião mediúnica, mas assim, do assistido pegar o dirigente pelo pescoço. Como foi essa aí, Cássio? Conta pra gente. Nós estávamos quando eu trabalho com o Fernando, porque realmente, como eu não sirvo para nada, o meu único papel é dirigindo o trabalho. E o Fernando senta na mesa, é um médium fantástico, né? E nós tivemos um caso lá, porque é bem como o Fernando disse, não é comum, acontece, mas dependendo do grau de mediunidade do assistido, um processo simbiótico, por exemplo, que é um caso que gera reação quase que imediata. Às vezes o assistido sente coisas físicas, né? Dor, pressão, porque você está mexendo naquelas ligações. Ou então, se ele está chipado, se ele está muito envolvido, é comum que ele reaja e, dependendo, ter a incorporação, mas não é o padrão. E dentro desse processo, às vezes, em função do grau de agressividade do obsessor, há uma reação imediata. E aí já aconteceu de quase sofrer uma agressão. Mas aí, se o Fernando está sentado, mas ele de pé tem 2 metros de altura, então eu acho que quando o Fernando levantou, porque ele viu o espírito da pessoa disse, esse velho careca aí, eu dou conta
Mas aí o guarda-costas entrou em ação, aí o espírito disse, não, o negócio aqui, o buraco é mais embaixo. Não, eu estou brincando um pouco, mas foi um caso bem assustador, de agressividade e de partir para a questão física. Né? Uhum. Teve uma vez que eu estava numa reunião tradicional, em Goiânia, na época. Eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, no máximo 23. Estava ali começando a conhecer as coisas, estudar. E numa reunião mediúnica veio um indivíduo desse que entendia bastante de magnetismo, e ele incorporou numa pessoa, numa médium, e começou a apertar o pescoço da outra médium numa distância de 5, 6 metros. Ela começou a ter sensação de sufocamento. Ele começou a apertar. E aí, fui, Adriano, dar passe nele. Se vou dar passe para botar ele para dormir. Olha que ingenuidade. Aí comecei lá com o meu passe, e meu passe nada, e ele sorrindo de mim. Você acha que você vai me botar para dormir, me dando esse passe? Eu sei que parou totalmente o trabalho. Tiveram que ser 6, 7 médios ao mesmo tempo, colocando a mão em direção àquele indivíduo ali, para depois de muita resistência, ele, digamos assim, ceder, e realmente acabou pegando num sono, entrou num estado, vamos lá se dizer, de dormência, e o problema foi resolvido. Aí eu fico imaginando hoje, com o conhecimento que eu adquiri depois, tanto com os irmãos de Umbanda, quanto com a apometria, uma situação dessa teria sido resolvida com muito mais facilidade, hein? Vocês estão sorrindo aí, opa, mas muito mais facilidade. Uma coisa que o Fernando falou que foi muito interessante, e a nossa live está tomando um rumo de bate-papo, que eu acho que é o mais rico de tudo, são essas trocas de experiências. Nós estamos lidando, em certos aspectos, em algumas vezes, com figuras que são profissionais. Teve uma vez que eu recebi uma pessoa aqui em Salvador, para vocês terem ideia, essa pessoa estava há 48 horas sem responder a nada. Você podia balançar ela, furar, chamar pelo nome, puxar o ouvido, puxar o nariz, dar peteleco, o que você quisesse. Essa pessoa não reagia a absolutamente nada, só fazia respirar. E essa pessoa foi levada lá para os trabalhos, e, obviamente, coisa de profissional, e uma situação dessa você não tem como resolver num modelo tradicional. Então, mais uma vez, a gente insiste nisso. Agora, por outro lado, eu queria que vocês comentassem também uma percepção que eu tenho, que eu acho que é equivocada, mas se vocês tiverem uma opinião divergente da minha, é natural. Nós estamos aqui para trocar ideias. Eu acho que também tem um excesso, em alguns lugares, em relação a dizer que as pessoas estão chipadas, e estão isso e estão aquilo. Eu brinco que tem médium que é médium do chip. É o médium que vê chip em todo mundo. E, normalmente, esses médiums têm pouco pudor para conversar com as pessoas e para levar as verdades deles. Eu já vi muito indivíduo começar a criar problemas psíquicos depois que saem de determinados centros onde são escancarados pseudos problemas que nem sempre as pessoas têm. Então, não sei qual é a percepção que vocês têm disso, eu gostaria de ouvir. Fernando, se me permitires, agora a gente não está fazendo isso, mas como nós temos os prontuários, a gente começou a fazer, uma época, estatística. Uhum. Porque como o doutor Lacerda nos ensinou a fazer o diagnóstico, então a gente começou a fazer estatística. Ressonância de passado, autoobsessão, obsessão leve, obsessão complexa de grau 1, obsessão complexa de grau 3, porque tu chega na obsessão máxima, é aquela que tem magia de presente, com ressonância de passado, presença de obsessores que estão transitando com bases espirituais, é o caso dos mais complexos. Então, essas estatísticas
nos permitiam entender a frequência, né? Porque tu pode dizer que tudo é chip. O chip, como o Fernando disse, existe desde 1900, quer dizer, registrado desde 1960. Mas o que a gente, eu acho que nesse sentido essa parte assim procurar catalogar, informar, nos permitia saber que a gente não estava sempre né, são casos diferentes. Eles, claro, eles têm que ser enquadrados dentro destes, principalmente que grau de obsessão. É uma auto-obsessão, tá? É isso. Então, não pode ficar, não é sempre, nós temos casos variados. E as nossas fichas, fica claro, se a gente até pode, né, Fernando, fazer um levantamento aí para dar uma estatística atualizada, porque, como o Fernando disse, parece que tem mudado um pouco o perfil dos problemas. Mas, então, quer dizer, sei lá, 15% é magia, 32% é auto-obsessão, isso e aquilo, porque são casos variados, né? São muito variados os diagnósticos, né? São muito variados. Não pode ter esse samba de uma nota só, de repente é chip, descobrem, né? Eu já participei extraterrestre, mas mesmo, pessoal, a gente às vezes encontra como estão intensas as obsessões com extraterrestre. Olha, no nosso caso é uma minoria, bem minoritária mesmo, são casos raros com a presença de extraterrestre, né? Então, isso é bom botar em estatística, porque até como uma própria autoavaliação do grupo, porque, como o Fernando diz, é sempre um processo em evolução, e nada melhor do que ter dado para você poder analisar, para poder, até na comparação entre grupos, né? Às vezes a gente fazia isso. Hoje até eles estão com a diretoria adotou lá que as fichas são destruídas depois, por questão de registro, tem o nome, tem uma série de coisas. Mas, com todo o sigilo, é claro, no passado a gente fazia essas estatísticas. E assim, não temos isso na cabeça, né, Fernando? Mas, pela experiência, a gente pode dizer que é bem variado, os diagnósticos são bem variados. O que eu posso dizer é que, assim, para não ficar relacionando todos os tipos de obsessão, que é uma coisa vasta demais, né? Eu classifico como obsessão simples e obsessão complexa. Os aparelhos astrais, chips, estão em obsessão complexa. A obsessão simples pode ser um amor, pode ser um amigo, pode ser alguém que você nunca viu na vida, mas se sente bem ao seu lado, pode ser um cara que faz porque gosta, é prazer dele atormentar os outros, enfim. A complexa já é mais... já vem de outras encarnações, já é um negócio... Mas hoje, lá, cara, virou um comércio tão grande que o obsessor hoje ele não obsedia mais, ele vende obsessão. Ele tem um exército de hipnotizados, um exército de pessoas que ele copta para fazer a obsessão para ele. Então, quando muito, ele vai pôr um chipzinho, alguma coisinha, e deixa o resto por conta dos escravos dele. Ele está preocupado com outras coisas, com guerra em Ucrânia, com destruição do mundo, com a transição do planeta, porque eles sabem que eles não vão acompanhar a transição do planeta. Então, eles querem não ir sozinho para outro planeta de provas e expiações, mas levar o quanto maior número de pessoas com eles, melhor. Então, eles estão angariando esse exército para ir com eles, para não ir para a regeneração. Por isso que você está vendo esse crescimento do mal no mundo, nada mais é do que isso. Eles estão angariando quem eles puderem angariar para ficar com eles em provas de expiações e não ir para a regeneração. Mas, assim, as pessoas estão muito mais frágeis para ser obsediadas hoje. Então, a grande parte das pessoas que vão lá hoje não tem uma obsessão severa, elas têm uma obsessão simples, que incomoda, que atrapalha, que toma energia, que toma ectoplasma, sem dúvida, mas que é uma coisa que, se você tivesse um pouquinho mais de moral, um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de estudo, você não teria.
Ele não teria como atingir sua frequência. E uma boa parte dos espíritos que vão lá, obsessores, são caras que estão cansados, cara. Eles vão pedir socorro. Eles vão lá e falam, para mim não dá mais, eu quero... Me ajuda aí. Me ajuda a desertar, eu já vi isso algumas vezes. Assim, eu ajuda quero embora. parar, mas se eu parar, os caras me pegam lá, me ajuda aqui, já vi isso muitas vezes. Agora, só para a gente enriquecer essa conversa ainda mais, que já está muito legal. Eu vou soltar aqui a minha percepção em relação ao assunto, mas só fechando primeiro, em relação à obsessão complexa, a minha experiência pessoal não passa de 10% das pessoas que eu já atendi até hoje. 10, 15% no máximo. Eu vou botar mais ou menos aí. Eu acho que... Mais ou menos. Dentro da minha experiência pessoal está um número razoável. Agora, olha aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é a maior ferramenta, na minha opinião, de obsessão da contemporaneidade. Eu tenho um amigo, um grande amigo, um preto velho chamado Pai Joaquim de Aruanda, meu chapa. A gente conversa muito sobre isso. Eu até gravei um vídeo certa feita explicando o que nós chamamos de tecnomagia. A tecnomagia envolve um monte de coisa, desde chip, como a gente está falando aqui, até a utilização disso daqui para fazer manipulações de grupos, de indivíduos, levando principalmente a um estado mental confuso, perturbado, cheio de ideias absolutamente irrelevantes e insignificantes, que cansam qualquer cérebro, e quando o indivíduo perde a capacidade de introspecção, de reflexão e etc., ele vira uma marionete e ele simplesmente vai reagir a impulsos variados que são colocados o tempo inteiro. Então, assim, o pessoal passa aqui o dia todo, às vezes, girando aqui, para baixo, vendo feed de Instagram. Aí tu pergunta no final do dia para a pessoa, vem cá, o que foi que você viu o dia todo? Não sabe sequer reproduzir o que é que ele viu o dia inteiro aqui, e bombardeando a mente, normalmente, com conteúdos variando entre inúteis a vibratoriamente bem baixos. Vocês conhecem uma estratégia melhor de obsessão coletiva do que essa? Encupir o psiquismo humano com vulgaridade? Eles são geniais, caramba. A gente não pode dizer que não são. Você já imaginou Hitler com uma arma dessa? Pois é. Imagina. Seu microfone está fechado, Cássio. Eu só queria fazer uma contribuição. Não, eu concordo que essa conexão, hoje em dia, da sociedade, da humanidade, via essas ferramentas, ela tanto pode ajudar, mas, infelizmente, parece que tem trabalhado muito mais por mal, porque, preste atenção, uma mente privilegiada, tendo acesso direto, né? É a forma, isso é magia, é a forma como fala, a imagem posta, isso que aquilo, consegue, né? E uma boa dose de energia, porque a gente não falou ainda na questão da força psíquica, da força mental, da magia mesmo, que é que está descrita em detalhes no livro do Dr. Lacerda, né? Que é uma forma da mente humana, do encarnado, operar na outra dimensão, e que é a definição de magia. Eu só queria retornar um ponto aí sobre a questão da obsessão complexa. Eu concordo, essa tua estatística, Adriano, está mais ou menos parecida com a nossa, apesar de não estar atualizada. Mas eu faço uma ressalva aí, eu procuro muito qualificar o processo obsessivo em função do nível da onde se encontram os obsessores. Porque uma coisa que a apometria estuda com profundidade são os níveis subumbralinos e abissais. Né? Sim. Porque realmente uma das coisas que o Dr. Lacerda dizia é que a humanidade, a maior parte do tempo da humanidade foi investido em magia. Todas as grandes civilizações tiveram as suas escolas, né, de magia e guerras. E as duas envolvem o quê? Sangue.
porque todas as civilizações antigas tinham na oferenda de sangue o seu ápice, né? Inclusive o sangue humano foi derramado às toneladas, né? E por que isso? Não tem sentido nenhum, espalhava de cultura para cultura, de continente para continente, quer dizer, sacrificavam gente no Egito e aqui na civilização, né, na América Latina, nunca tiveram contato, também se fazia isso, né? E assim por diante. Porque esta é uma forma de alimentar a energia necessária nesses ambientes abissais, né? Então, precisa das energias para alimentar essas coisas. Então, quando você tem um caso que remonta a uma destes locais e espíritos que estão nessas faixas, né? Então, você tem aí... Porque, às vezes, acontece como o Fernando disse, são grandes bases abissais que chipam, independente, o cara nem me conhece, eu estou passando na rua e a base abissal vê, pô, esse cara é bem desprevenido, coloca alguma coisa nele, puxa a energia dele, mas não é uma relação pessoal, é uma pessoa que está com as suas defesas baixas, né? Agora, tem outros não, que já andaram lá embaixo, pediram a reencarnação e vêm, né? Porque, como o Fernando disse, a maioria deles burla. Às vezes tu tem um grupo teu reencarnatório do passado em que você participou desse processo, teve a chance da reencarnação e você pediu a reencarnação, você se desligou do grupo. Mas aí você vem nesta encarnação e, em determinados momentos, o doutor Lacerda dizia muito isso, os seus pecados te encontrarão, né? Então, criaturas que tiveram acesso a essas vivências bem intensas, vamos dizer assim, com esse tipo de espírito, mas pediram a reencarnação, e como a lei do amor, não é a lei da dor, vieram com a sua preservados nos seus sentidos, no seu livre-arbítrio, para poder fazer novas escolhas. E muitos, inclusive, quando se discutia a questão da magia negra, se ela atinge a todos ou não atinge, o doutor Lacerda dizia, quem tem na sua esteira kármica registros dessas coisas é alvo de um processo de magia, seja acidental ou seja do próprio grupo ao qual você pertenceu. E aí você tem a chance de ultrapassar isso, de vencer isso pelo amor, não pela dor. Não que isso não te cause momentos de angústia, de dor e de sofrimento, que é o despertar cósmico, né? Quer dizer, quando toca aquela sineta, diz, está na hora agora de recompor isso, mas você vai pagar isso com amor. Tanto que o doutor Lacerda dizia que muitos trabalhadores de apometria, porque quando a gente discute qual a técnica melhor ou pior, tem pessoas que se dedicaram ao escardecismo a vida toda, uma vida de luz, uma missão maravilhosa, nunca se envolveram com essas questões e nem precisam, porque não tem na sua esteira kármica esse tipo de bagagem. E outros têm esse tipo de bagagem, tiveram situações traumáticas e encontraram na apometria um jeito de pagar com amor essa bagagem deletéria, né? Então, por isso que eu digo, voltando com a questão da obsessão complexa, ela sempre vai ter uma raiz em zona, seja ela pessoal, né, porque a pessoa viveu, ou porque simplesmente está sendo vítima desses caras que cada vez precisam mais de energia para manter as suas bases, burlar o processo encarnatório e, quiçá, evitar, porque esses processos de transferências de espíritos para outros planetas, ele acontece, né? Está descrito aí nos exilados de Capela, e segundo a frequência do planeta higienizador já está começando a se fazer sentir em determinadas regiões, e os caras têm que se proteger, têm que aumentar a sua energia para evitar todo esse processo. Era só esse parênteses que eu queria fazer. Você falou em profissional, o termo. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Aí depois eu vou passar logo uma pergunta aqui de Raimil para vocês. Naquele caso que eu citei, da pessoa que estava praticamente há 3 dias lá, sem reagir a nada, logo que a gente montou uma reunião mediúnica para trabalhar o caso, um debochado
veio através de um médium, olhou para minha cara, deu um sorriso e disse assim: e aí, você gostou do trabalho? Eu falei: muito bem feito, né? É coisa de profissional, né, não? Eu falei: sim, parabéns. Você está de parabéns, o trabalho realmente foi bem feito, mas você sabe que eu, pro meu turno, estou aqui para desfazer o trabalho, né? Vamos resolver o problema aqui. Aí ele disse: você não vai conseguir, mas pode tentar, fique à vontade. Ou seja, assim, a conversa foi bem assim, nada pessoal, pelo menos em relação a mim. E em relação à própria pessoa, ele simplesmente recebeu a ordem de fazer. É o que você estava falando. É um negócio muito organizado, mas eu vou puxar aqui uma pergunta interessante. É possível haver hipnose numa pessoa incorporada? Olha, eu entendo pouco de hipnose, mas o Ramil, ele quer saber se uma pessoa incorporada pode ser hipnotizada? Seria Eu isso? acredito que ele estava até querendo saber se um espírito incorporado numa pessoa pode ser hipnotizada. O espírito ser hipnotizado ou a pessoa? Eu imagino que sim. Eu imagino que seja esse É o teor da interessante pergunta. isso. Vamos pensar um pouco aqui, né? Primeiro, essa questão da incorporação, a apometria, ela encara diferente do kardecismo e mais parecido com a Umbanda, porque na Umbanda chama-se o médium de cavalo, né? Pelo menos lá no Rio Grande do Sul, não sei se é coisa de gaúcho, mas se chama de cavalo, porque realmente há uma... Tanto que o doutor Lacerda dizia, se você vê um trabalho de Umbanda, geralmente, quando há a incorporação, o médium acusa um golpe que é atribuído à conexão mais íntima com o chakra esplênico, né? Naqueles, o golpe da incorporação. Então, você tem uma situação mais efetiva, diferente vamos dizer assim, da psicofonia, né? Que você tem uma coisa mais leve, o espírito fica falando, a incorporação, tanto que há casos de incorporação inconsciente. Né? Então, provavelmente, o espírito que assume uma posição dessa em relação ao médium, ele está numa situação anormal, porque não é normal, a não ser que seja, né, uma coisa dentro de um trabalho, por exemplo, um trabalho de Umbanda, você tem todo aquele processo para ver as incorporações, os espíritos realizar o seu trabalho de passe, de consulta com os assistidos. Então, aí dentro disso há uma normalidade, uma previsibilidade. Mas no caso no outro caso, seria um caso anormal. Pode ser, inclusive, se for um espírito para passar uma mensagem, alguma coisa assim, mas eu teria que ficar vago assim da gente entender qual seria, porque o que a gente faz? Tanto que numa época o doutor Lacerda tinha uma preocupação muito grande com a produtividade do processo para ganhar mais velocidade, porque a apometria você é um grupo de 5, 6, 7 pessoas para atender um assistente de cada vez, um tratamento que leva de 30 a 50 minutos. Né? Então, ele queria ganhar produtividade. E ele chegou à conclusão que o que mais atrasava o processo era a incorporação dos obsessores. Então, ele quis, como todo trabalho poderia ser mental e psíquico, com a ajuda do pessoal do hospital, a gente evitar a incorporação. Passar direto a fazer. Tanto que tem grupos de apometria que fazem todo o trabalho sem a incorporação. Mas eu participei desse trabalho de pesquisa com o Dr. Lacerda, e a conclusão que a gente chegou é a seguinte: tanto por nós encarnados, porque nós encarnados, quando nós temos uma mediunidade muito sensível, nós temos a sensação física de dor, de peso, de coisa, quer dizer, o nosso perispírito ele capta a presença do espírito de uma forma física. E, por outro lado, o espírito mais denso tem, no momento em que ele se conecta com o médium, a forma mais efetiva de você fazer passar as energias mais densas que ele está precisando, seja para uma cura
perispiritual, de um espírito machucado, ou seja, por uma intervenção em âmbito do seu poder mental. Porque quando ele está incorporado, você tem condições mais facilmente de conectar essas energias mais densas, né? Então, nós, de certa forma, com as ferramentas da apometria, tendo um espírito obsessor incorporado, nós estamos agindo sobre a mente dele, mas não sobre num processo hipnótico clássico. Levando ele para determinadas situações onde ele veja o seu passado, as suas obras, onde ele tem, às vezes, também uma técnica que se usa muito, trazer toda a esteira kármica, toda aquela massa antissistema que ele vem burlando com a energia, privado daquela energia, essa própria massa kármica se aproxima, provocando, inclusive, desconforto e dor, e isso é um capítulo muito, muito difícil de falar na apometria, tem que ser muito bem explicado, que são essas ações mais coercitivas, né? Que você tem uma ação mais intensa sobre o espírito, para que ele perceba efetivamente o seu grau de sua carga kármica, né? Que o Pietro Baldi chamava de carga antissistema, né? Porque ele dizia, o Pietro Baldi, que o bem é infinito. Nós perdemos o perispírito quando rompemos, segundo, né, os hinduístas, a roda kármica. E, no entanto, o mal, ele é finito. Chega um momento em que a lei diz não mais além. Você já fez demais. E isso, na apometria, é interpretado, inclusive, como o processo de ovoidização, né? Quer dizer, em que a carga kármica é tão grande e a mente do espírito doente não aceita mudança de curso. Então, ele implode, é como um fusível numa casa. Antes que a casa pegue fogo, o sistema desarma. Então, são casos extremos. Eu me estendi muito demais, desculpa, fui abrindo outras janelas aqui na minha explanação, mas eu acho que não teria sentido você hipnotizar um espírito encarnado. Você tem que tratá-lo, entender o porquê que ele está instalado no médium e tratá-lo com as técnicas da apometria ou a própria doutrinação. Eu peguei meio parcelado aí, porque deu umas caídas na internet aqui para mim, mas eu não sei o nome do rapaz que fez a pergunta, da questão do... Oi? Raimil. Raimil, eu também nunca trabalhei com hipnotismo, também não entendo nada, mas eu sou magnetizador, então eu entendo do magnetismo que não uso o hipnotismo, né? E entendo que o hipnotismo ele precisa do racional, do intelecto do bicho. Que o que você condiciona no hipnotismo é o racional do homem, né? Então, se você está falando em magnetizar, em hipnotizar um médium incorporado, pelo racional acredito que dê sim, mas o espírito eu entendo que fica mais difícil. Acho que não. Mas hipnotismo de fato não é realmente a nossa praia. Mas questão do que o Cássio falou do livre-arbítrio, eu inclusive já pedi revogação do meu, porque eu não tenho maturidade para viver com esse negócio de livre-arbítrio, mas foi indeferido, não me deram, então tem que continuar com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio aqui, a questão é os dois caminhos que você tem para seguir. É o bem ou o mal. Você escolhe. Esse é o teu livre-arbítrio. Não é incondicionado, não é um livre-arbítrio total, não. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mas você vai ter consequências de tudo que você fizer. Né? É causa e efeito. E essa questão também, o pessoal que está assistindo a gente, sempre que você vai procurar, por exemplo, um tratamento apométrico, você fala, nossa, o cara é médium, o cara é... Não. Nós somos faxineiros. Com todo respeito aos faxineiros, que é uma profissão digna e muito importante. O nosso resgate aqui na Terra, nós estamos trabalhando com isso, é limpar o que não pertence ao combinado de evolução do ser humano,
a gente tira para ele seguir a evolução dele. É isso que a gente faz. O nosso resgate é isso. Nossa evolução é resgatar nosso passado nessa missão. De tirar da evolução do ser humano aquilo que não pertence à combinação encarnatória dele. Nós não somos melhor que ninguém, nós não somos super-homem, não somos dotados de super... Nada disso. E vou dizer mais, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, eu queria tanto ser médium como você, incorporar e falar com os espíritos. Eu falei, você não tem vivo o suficiente que já te enche o saco? Você quer morto te enchendo o saco? Não faça isso. Deixa para lá, vamos tocar o barco. Eu não sei se eu perdi mais alguma coisa, porque caiu aqui umas 3, 4 vezes. Não. A pergunta de Ronaldo já foi respondida, né? Ele está perguntando se existem técnicas que o dirigente utiliza, não há necessidade de hipnotizá-lo, certo? Certíssimo. Nós três concordamos com isso. Não precisa. Eu nunca fiz hipnose com ninguém, encarnado ou desencarnado. A hipnose é algo muito interessante. Quem sabe um dia eu faça um estudo e aprenda a técnica. Eu já conversei, inclusive, aqui com uma pessoa que é especialista em hipnose. Ele me hipnotizou ao vivo aqui, inclusive, por sinal. É muito interessante, mas eu não tenho esse conhecimento. Agora, eu posso dizer que não é necessário, de fato, e hipnotizar um espírito para poder a gente tratar ali do caso que seja dele ou do médium ou de um terceiro, seja lá o que for. Né? Existe uma técnica, não sei se foi o Paulo César Frutuoso que apresentou no Congresso de Apometria, que se chama Metamorfose com Choque Anímico, que é um obsessor hipnotizado, que você faz uma contagem de desestímulo dessa ordem de hipnotização, substitui o hipnotizador por você se diz senhor do espírito, ordena que ele volte à consciência e aí encaminha ele. Mas eu não estudei o suficiente, eu só vi a apresentação dele e nem apliquei ainda. Né? Eu só sei que é metamorfose com choque anímico. Não sei se foi o Paulo César, aliás, se alguém quer ser apômetra, tem que ler o livro dele. Né? Os livros dele, os 2 livros. Os livros são muito bons. Os livros Excelente. são muito bons. Excelente. Mas eu não lembro se foi ele, se foi um outro médico que apresentou essa teoria, que eu vou estudar com calma, depois eu posso até falar para vocês como é que funciona. Kathleen está pedindo para Fernando explicar algo que ela não compreendeu. Acho que vai ser difícil agora a gente captar aí o timing do que foi que ela pediu para você explicar mais. Então, vou pedir que ela faça um comentário sendo mais específico, o que foi que você não entendeu, Kathleen, que aí Fernando com certeza vai ter o maior prazer de explicar. Tem uma pergunta aqui, eu vou emendar já com a pergunta de Kathleen, que ela já colocou aqui, porque essa pergunta de Rita dá para ser respondida mais objetivamente, então vou mandar para vocês. E o que Kathleen pergunta na sequência é sobre a limpeza. Então, vamos lá. Aquela coisa dos médiuns, dos trabalhadores serem limpadores dos processos aí, digamos assim, entre aspas, sujos, né? Mas vamos lá. Primeiro, Rita pergunta se qualquer pessoa pode fazer curso de apometria ou são médiuns ostensivos. É uma resposta simples, vocês podem matar de plano aí e a gente vai para a pergunta de Kathleen. Rita? Isso. Rita, pode, qualquer pessoa, desde que esteja boa vontade, não esteja interessado em dinheiro, interessado em servir no amor, não precisa ser velho e careca, isso é uma consequência do tempo entre mim e o Cássio. Tem muito jovem que trabalha lá, muita menina, muito menino, então pode ir à vontade. A outra é a Kathleen. A outra é a Kathleen, pediu para você falar um pouco mais sobre aquilo que você denominou limpeza.
Eu já nem lembro que eu falei em limpeza, mas vamos lá. Você falou que nós médiuns, vou puxar o início da sua fala que eu lembro um pouco. Nós médiuns estamos aqui para fazer a limpeza. Isso, nós somos faxineiros. Todo processo obsessivo, ele vem com miasma, ele vem com energias deletérias, às vezes com larvas astrais, e vem com obsessor de brinde. O que nós fazemos aqui é essa limpeza, essa faxina, para que a pessoa, no caso assistido, siga o caminho dela em paz. Nós não somos uma pessoa especial. Nós não somos enviados de Jesus ou de Deus. Não somos. Ao contrário. O nosso resgate é muito maior do que as pessoas que a gente atende. Porque nós estamos lá para servir elas, e não para ser servido por elas. Esse é o nosso resgate. Ajudar o maior número de pessoas possíveis, facilitando a evolução delas, para que elas evoluam e a gente espere a próxima pessoa para limpar, a próxima pessoa, outra. É uma limpeza fictícia, uma limpeza energética, né? Não é uma limpeza né? Não é bem. Uhum. Márcia está perguntando aqui, Fernando, quais são os 2 livros que você se referiu? Que assim, ó, se é de Dr. Paulo César Frutuoso, ele tem 9 ou 10 livros, eu não tenho certeza agora. Então, se for de Dr. Paulo César, qual livro que você está se referindo especificamente? Então, ela está perguntando aqui, que livros são esses que você falou? Eu já vou mostrar já para você. E tem, no caso do Dr. Lacerda também, tem uma literatura muito interessante do Ronaldo, Vitor Ronaldo Costa, que também trabalhou com ele. Tem 2 livros muito interessantes, que é a Desobsessão e a Apometria, e a Apometria Novos Horizontes da Medicina também, que são bastante ricos em matéria. Não sei se vocês conseguem ver, A Face Oculta da Medicina, excelente. Esse. E o outro que está na fila aqui é Os Espíritos Decaídos Materializados. Uhum. Esse é a prova de que a doação ectoplásmica materializa o espírito, né? E aí, o interessante do Paulo César é que tem uma foto clássica do cara que está soltando o ectoplasma pelo nariz e a formação da entidade nas costas dele. Inclusive, Chico Xavier está lá do lado. Se você olha aquela foto, realmente ela é uma foto agressiva, ela é uma foto. Isso é algodão colocaram aí, né? E lá atrás é uma mulher disfarçada. E o Paulo traz no livro dele, o doutor Paulo traz no livro dele, vários cientistas que pegaram esse material, analisaram esse material, viram que ele tem potássio, que ele tem gordura, que ele tem sódio. O material é real. Então, assim, desmistifica toda essa coisa de isso não existe. Né? Pô, os cientistas estão vendo que existe, né? Então, para a gente, esse livro, para a gente que trabalha com a apometria, é um apoio científico muito grande. Sim, sim. O Dr. Paulo contou um caso aqui extremamente interessante de uma pessoa que tinha um problema cardíaco e era um amigo dele, muito cético. Ele contou aqui no Ponto de Espiritualidade, inclusive, uma das vezes que ele veio aqui. E ele entrou para fazer o trabalho lá no Lar de Frei Luiz, na época que ainda tinha aquele médium, que eu esqueci o nome dele agora, que infelizmente faleceu em 2000 alguma coisa, e era quem fazia a doação do ectoplasma para a materialização de Frederic von Stein, o médico alemão que é muito amigo de Dr. Paulo. E esse caso é interessantíssimo, porque eles estavam lá, Dr. Paulo vendo o Frederic atuar, aí Frederic disse para ele assim, Paulo, você está vendo esse tecido aqui? Ele disse, sim, Frederic, estou vendo. Puxe aí. Puxa. Ele pegou, puxou. Puxou. Aí ele olhou assim, aí Frederic, você está reconhecendo que tecido é esse? Aí ele disse, Frederic, isso daqui está parecendo a válvula mitral dele.
E Federico disse, pois bem, sim, é a válvula mitral. Aí ele disse que olhou para Federico e disse assim, mas vem cá, se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Aí Federico disse, enquanto você puxava essa válvula mitral, nós materializamos outra no lugar, utilizando de técnicas espirituais bem avançadas. E aí o doutor Paulo César disse, ok. Ele pegou o material, dividiu em 3 e deu para alguns amigos que são patologistas analisarem o tecido. E os 3 voltaram lá. Aspecto assim, que eu não vou saber reproduzir aqui, não sou da área de saúde, mas no final das contas, o doutor Paulo disse para nós, se tratava efetivamente ali da válvula mitral. Ele traz no livro esse caso também. Inúmeras coisas aconteceram nesse sentido. Esse livro aí é fantástico nesse sentido. A Medicina Espiritual do Futuro. Muito bom. Ele fez uma palestra aqui sobre isso. Se quiser depois escutá-lo, contando essa experiência. Eu assisti. Falou do próprio livro aqui. Foi bem interessante mesmo. Agora eu vou puxar um assunto com vocês aqui. Já que a gente entrou nessa área de medicina, de cura e etc., como que vocês enxergam a apometria enquanto técnica facilitadora, né, vamos dizer assim, no apoio à medicina tradicional, no sentido de promover curas, e eu vou usar o termo aqui físico. Tem diversos níveis de cura, a apometria trabalha em vários deles, que vocês já citaram aqui, mas do ponto de vista físico. E se o doutor Lacerda costumava fazer esse tipo de trabalho, vai ser muito interessante a gente ouvir de vocês. Acho que eu posso... A preocupação do Dr. Lacerda era aproximar a espiritualidade da medicina tradicional. Podia que os médicos abrissem os olhos para isso. Na questão da intervenção, porque a apometria, ela, inclusive, tem um capítulo que é eteriatria. Porque o Dr. Lacerda diz o seguinte, nós temos o corpo energético, né, que é denso, que é a matéria mais densa. Ele trabalhava com o septenário 7 corpos do hinduísmo, né? Mas nós temos o duplo etéreo, o corpo perispírito, essa coisa toda. Então, muitas das doenças, elas têm origem no perispírito. Tanto que hoje o genoma, DNA, essa coisa já diz a carga genética, isso já está... O próprio Kardec falava que o nosso perispírito carrega uma bagagem passada que vai nos dar o que o doutor Lacerda chamava de estigmas kármicos. Então, nós todos temos doenças pré-programadas no nosso perispírito que podem vir a eclodir ou não, dependendo de uma série de coisas, né? Inclusive da nossa resultante vibratória, das nossas ações, do nosso psiquismo. O Dr. Lacerda usava muito essa expressão resultante vibratória, né? Que é o que sobra no final do dia dos nossos pensamentos, acima ou abaixo, que a gente está sempre variando. E ele tinha também lá no Hospital Amor e Caridade um indicador da resultante vibratória do planeta, até para explicar essa transição. Mas o que acontece? Alguns médiums, e nos casos aí do Frutuoso isso fica muito claro, e naqueles casos clássicos do Arigó, que são médiums que têm um potencial, como o doutor Lacerda dizia, de dissociar as células do corpo humano e promover essas intervenções no corpo físico. Mas é preciso que o médium tenha esta energia. Nós, na maioria dos médiums, somos capazes de interferir na organização energética. Então, se você está com um processo instalado, quando se faz essa avaliação de doenças em potencial, você vai identificar, e você pode fazer na eteriatria, você afasta o tecido molecular, atômico do perispiritual, porque nós temos os nossos órgãos reproduzidos
corpo energético, né? Uhum. Inclusive, você citou esse caso do Frutuoso, da trócula da válvula mitral. Tem um livro que nem é um livro espírita, é um livro de 2 médicos americanos que chama Medicina Vibracional, em que eles analisam casos de pessoas que tiveram, por exemplo, acidentes em que perderam massa cinzenta e, pela medicina clássica, aquelas áreas que foram afetadas do cérebro não iam ser recuperadas. E as pessoas recuperam, dando a entender que a matriz energética assumiu a função que o corpo físico perdeu, para ver como isso é complexo. Então, você vai desde o mais sutil, que influencia, porque tudo começa no corpo energético, até uma unha encravada, começa no corpo energético. Na apometria, pela teleatria, nós podemos fazer essas cirurgias, mas elas não são diferentes das outras que têm intervenção, porque tem médicos que colocam a mão, tiram um tumor, até nesse caso, mas eles precisam ter a energia suficiente, isso o doutor Lacerda explica, até pela questão da física, para fazer essa dissociação subatômica, né, de moléculas, porque você, teoricamente, aquela coisa da física quântica, que é a molécula, que o corpo físico, que é o físico ele às vezes é matéria, às vezes é partícula, essa coisa toda. Então, você teria que ter essa energia. Na apometria, nós fazemos cirurgias, né? Então, por exemplo, é muito comum a pessoa estar com um princípio de uma doença, então a gente às vezes vê que essa doença está instalada no perispírito, mas tem um processo obsessivo por trás. Obsessores martelando ali naquela ferida kármica, muitos até que foram vítimas dessa pessoa. Eu vi casos assim incríveis de pessoas que faziam, em vidas anteriores, usavam uma corrente para açoitar escravos e criam aquelas deformidades. Como é que chama aquela doença que eu não lembro agora, deformativa e estava plasmado ali aquele caso. Então, não se faz a interferência no corpo físico. E quando se fala em corpo físico, também você tem 2 aspectos do processo, que são os karmas elásticos e os karmas plásticos. Os elásticos são aqueles em que o tecido espiritual está altamente desgastado, pronto para permear de forma irreversível para o corpo físico, mas consegue ser curado. E aqueles que já permeou para o corpo físico e é irreversível, né? Já está instalado. Às vezes até tem aqueles casos clássicos de um tumor encapsulado, quer dizer, ele está plasmado no físico, mas a parte espiritual sendo regenerada permitiu a remoção intacta. Outros não, tem que remover um membro, uma coisa, um órgão, essa coisa toda. Então, eu não sei se eu respondi, mas a questão da interferência física, são poucos médicos que conseguem. Tanto está ficando. É muito raro esses médiums, né, que conseguem fazer a interferência, mas é perfeitamente possível. O Frutuoso mostra isso, né, e tem vários casos nesse sentido. Mas nós, na apometria, se aparecer algum médium, não sei se o Fernando anda tentando isso, né? Não, Fernando? Então, mas nós fazemos isso no capítulo da teleatria, quer dizer, a técnica de fazer as intervenções no perispírito, as cirurgias espirituais. No âmbito do perispírito. A teleatria de alimetria eu aplico lá, não faço o que fazia Arigó. Teleatria de aliemetria, exatamente. O doutor Sérgio já gostava dos termos. Só para dar uma concentrada, Adriano, esse enfraquecimento da coesão celular é porque o corpo etérico ele é bem denso, embora ele não seja visível. Porque nós temos o corpo físico, etérico, o perispírito, o mental inferior, o mental superior, búdico e átmico. E vai desde a quintessenciada, que é o átmico, até a densidade maior energética, que é o corpo físico. Então, ele vai sutilizando a energia do corpo físico até o átmico. O corpo etérico, apesar de ser mais sutil que o físico, ele é muito denso. Então, a gente precisa fazer esse enfraquecimento de coesão celular para que as células se separem. Então, fica mais fácil para a gente acessar o órgão
doente no corpo, no duplo etérico. Acessado esse órgão, a gente destaca e amplia ele em 3D numa tela imaginária aqui, ó, uma tela magnética. Então ele fica maior. Então fica muito mais fácil para o médium visualizar o órgão e para os médicos espirituais trabalharem nesse órgão. Então é assim que é feita a cirurgia espiritual na apometria. Eteriatria e dialimetria. Uhum. Excelente. Eu vou botar uma foto aqui para vocês verem. Isso aqui é autêntico. Aconteceu, sei lá, talvez uns 30 anos atrás. Uns 30 anos. Esse aqui é o pesquisador Carlos Bernardo Loureiro, já desencarnado aqui de Salvador, um homem inteligentíssimo. Era o maior especialista em obsessão espiritual que tinha aqui em Salvador. O que ninguém resolvia, mandava para Carlos Bernardo. E aqui é o espírito de uma mulher que se apresentava de noiva através da doação de ectoplasma de um médium aqui de Salvador, chamado José Medrado. Tem faculdades assim bem interessantes. Medrado, na época, devia ter 20 anos, 20 e poucos anos, e passaram um tempo fazendo pesquisa, ele com o Bernardo. Tem várias fotos. Peguei essa aqui de amostragem. Se alguém quiser assistir esse vídeo, digita no YouTube daqui a pouquinho assim, Medrado noiva. Aí vai aparecer Medrado falando, Bernardo explicando, a luz que ele utilizava para não queimar o ectoplasma, uma série de situações. Então, só a dica aí para despertar a curiosidade. E o Dr. Paulo mostra um monte de fotos dessa na palestra que ele fez aqui. E só dando um pontozinho em relação ao duplo etérico, ele tecnicamente pode ser considerado um corpo material, até porque quando a gente desencarna, ele se desfaz. Então não dá nem para dizer que ele é um corpo espiritual, ele faz vamos dizer assim, o mata-borrão que serve de degradador vibracional do corpo astral para o corpo físico, para que o corpo astral possa atuar no corpo físico. E eu adorei essa técnica que você falou aí, Fernando, muito boa, de ampliação do duplo etérico. Tá aí, essa foi a novidade da noite para mim, assim, do ponto de vista de trabalho. Eu vou refletir sobre isso e vou dar uma pesquisada, achei muito interessante. É dialimetria. Você destaca o órgão doente e amplia ele numa tela magnética em 3D. A limpeza fica muito mais fácil, enfim. Só me reportando aquela questão do você com o obsessor, que o obsessor falou que se você gostou do trabalho, eu não sei se consciente ou inconscientemente, você tocou no ponto fraco do obsessor, a vaidade. Ah, sim. E se você fosse um pouquinho mais adiante, eu queria tanto aprender isso, ele ia te ensinar exatamente como ele fez. Eu disse, você cara... acaba ludibriando ele e desfazendo tudo. Eu disse, cara, você realmente... Beleza. Foi uma sessão longa. Quando terminamos, ela acordou em 5 minutos. Foi interessante. E o que é que eles fizeram ali? Foi um trabalho encomendado. Eu não vou dar detalhes aqui para evitar qualquer possibilidade de identificação da pessoa a qual eu estou me referindo, mas eles tinham colocado um aparelho para drenar as energias dela debaixo da cama, e esse aparelho tinha vamos dizer assim, uma espécie de extensão na região do baço, no chakra esplênico, que é muito importante, muito visado em trabalhos obsessivos complexos, como vocês sabem, e eles foram drenando até o ponto que ela simplesmente parou de responder ao mundo. O que eles queriam era encaminhar ela para um hospital psiquiátrico, para que não saísse mais de lá. Foi basicamente isso que aconteceu. Coisa de profissional, realmente. Isso aí é coisa de profissional. Sim. E você precisa também ter estudo, ter preparo e ter, principalmente, um amparo espiritual. E esse amparo,
que é de parceria, de amizade, de confiança, ele só existe onde existe amorosidade, decência, ética. Senão, você não tem. Aí é que Sem está dúvida. todo o problema. Né? Onde tem interesses quaisquer que não sejam o bem pelo bem, é complicado. Sim, Por isso que a eu gente trabalho conversou com muito sobre isso antes de entrarmos no ar, né? Então, Exato. assim, isso é muito perigoso, porque, assim, eu vejo pessoas mexendo com apometria, eu boto entre aspas, essa apometria entre aspas, e querendo dar uma de praticamente justiceiro do astral, e não sabe o tamanho do faroeste caboclo que está entrando, porque a pedra também é vidro, né? É vidraça numa hora, né? Sem dúvida. Então, E assim, assim, você vira vidraça compulsando, rapidinho também, né? Então, ele acaba complicado. compulsando energias que não tinha porquê. E acaba adquirindo mais resgate para o futuro, entendeu? Sim. E o problema maior, Adriano, que a gente tem que levar muito em consideração como responsabilidade de vida, é a pessoa, quando procura essas coisas seja esoterismo, seja o que for, apometria, seja o que for, ela já está numa fase de desespero muito grande. Sim. Principalmente depois dessa coisa de pandemia, que foi uma coisa jamais vista nessa encarnação, né? Só acho que Uhum. só a gripe espanhola ou a febre amarela, sei lá qual, enfim. Mas eu nunca tinha vivido isso. E as pessoas entraram em desespero, em parafuso. Então, se você fala assim, não, vem cá que eu vou te ajudar, eu vou te aconselhar, eu vou te amparar, eu vou te salvar, a pessoa se entrega. Aí você ensina uma técnica para ela que não adianta bulhufas, a pessoa pratica, a pessoa se submete ao tratamento, não dá certo, ela já está na beira do precipício, meu irmão. Ela fala, para mim não funciona nada, então ela se suicida. E quem vai ser o responsável por isso? Ela estava tentando, ela estava buscando. Você levou ela para o caminho do suicídio. Então essa responsabilidade é muito grande. É muito grande. Então, o que eu até alerto os seus telespectadores aqui, né? Pode falar telespectadores, né? É que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é fé raciocinada. Pensem, raciocinem, não aceitem tudo o que disserem para vocês. Vão atrás, estudem, perguntem a pessoas que já fizeram, perguntem, enfim, não aceitem, inclusive com apometria. Não aceitem tudo. Uhum. Exatamente. Já estamos com 1h40 e a gente não vai poder estender muito mais. Já deixo aqui o convite para vocês voltarem em uma outra oportunidade. Teria tantos assuntos aqui para explorar ainda, mas eu estou naquela fase que eu falei para vocês, próximo de provas importantes, uma rotina estafante, então não vou conseguir manter durante mais um tempo. Porém, eu vou fazer uma última pergunta. Essa pergunta é trazida por Jussara, e aí vocês escolhem aí quem responde ou se os dois respondem. É um assunto interessante esse, dá uma boa explanação. Ela está perguntando em relação aos tais dos ovoides aí, né, do instalação, implante desses. Não sei se dá para chamar de indivíduos até um determinado ponto, o camarada acaba perdendo Um essa dia foram. individualidade, é meio complicado. Mas, assim, vamos botar assim, como é que faz para tirar, com qual cuidado, como é que se dá isso no âmbito da apometria? Enfim, se vocês puderem fazer uma breve explanação sobre isso, fica bem legal para a gente encerrar do ponto de vista do conteúdo, mas claro que eu vou passar antes para vocês se despedirem das pessoas. Mestre. O ovoide é um capítulo bastante complexo, existem várias interpretações, né? Como ocorre a ovoidização.
Porém, na apometria, a gente entende a ovoidização como o colapso do perispírito. Uhum. Então, o colapso acontece por um excesso o não mais além ou o antissistema finito do Pietro Baldi. Chega um momento que nenhum espírito pode ter, porque o livre-arbítrio ele é cerceado pela espiritualidade. É um engano a gente pensar que o livre-arbítrio é permanente, total. Então, a ovoidização é quando o espírito perde isso, fica meio que num processo de hibernação, ele perde a capacidade de interação com o meio ambiente, que é a nossa maneira de evoluir, seja do lado de cá ou seja do lado de lá. Mas nós precisamos mais do lado de cá por causa do nosso grau evolutivo. Aqui a gente tem mais chance de provar as nossas reais intenções, né? Então, pela apometria, o ovoide, ele é uma criatura que perdeu essa capacidade temporariamente até ser resgatado, que aí ele fica sob o cuidado, vamos dizer assim, de determinados espíritos que fazem, é como se estivessem numa, sei lá, uma horta, vamos dizer assim, de espíritos que estão nessa situação. Eles estão tendo percepções lá dentro muito íntimas, sem poder trocar com a mente, até que eles podem voltar a ter a forma, desde que aceitem, né, novos procedimentos, ganham novamente eles se tornam efetivamente um problema quando, por algum motivo, eles se instalam no ambiente, na esfera psíquica ou astral de uma determinada pessoa. Não é uma coisa muito comum, porque geralmente, quando há ovoidização, eles passam a ser tratados por grupos de espíritos especiais que vão ajudar nessa recuperação desses espíritos que alcançaram o grau máximo de doença, o estado mais crítico, um colapso, mesmo entrar num colapso. Mas podem, por afinidade, alguma coisa, ficar instalados. E se são identificados, eles são retirados da psicosfera, do ambiente do assistido, e encaminhados para esses locais específicos que vão se encarregar desse tipo de espírito. Mas, como eu digo, esse é um capítulo complexo, tem várias interpretações, mas o doutor Lacerda, como gostava muito da questão porque a chama divina continua lá dentro. Você vê que, no nosso caso, nós todos temos a chama divina, o corpo ático, o superior, mas nós estamos interagindo muito mais aqui embaixo do que efetivamente lá em cima. Aonde a gente vai provar o nosso processo de evolução é nessas trocas que a gente faz pela nossa consciência, pelas nossas atitudes. E só mais um parênteses, que é um capítulo muito importante, mas não vai dar para abordar hoje, que é o nosso, trazendo um pouco do conhecimento de Jung sobre a nossa parte consciente e inconsciente. Porque quando a gente fala em bem e mal, ser bom e ser mal, todo mundo se acha bom. Todo mundo se acha bom. Mesmo os maiores assassinos da história se olhavam na frente do espelho e achavam que o que eles estavam fazendo era um mundo melhor pela cabeça doente deles, pela falta de empatia e eventuais patologia. Então, isso é mais um ingrediente para a gente, numa conversa futura, avaliar. Não sei se eu consegui responder a pergunta de como é o nome da moça. Jussara. A da Jussara. Espero ter ajudado. Não sei se o Fernando quer completar alguma coisa, mas é um capítulo muito interessante esse, que é dos ovoides. Está completo. É muito longo, né? Muito extenso. A gente não abordou, por exemplo, viagem futura, retrocesso no passado, despolarização de memória. É muito vasto. Não abordamos nem as leis da apometria. Mas nem tipo de obsessão, nem é muito vasto. Teria que se a gente vamos marcar uma oportunidade para a gente conversar, dar sequência. Sem dúvida. Uhum. Mas antes que eu tome um pito,
Se você me permite, eu queria deixar o nome da nossa fraternidade lá. Não, eu já ia lhe perguntar isso, porque Não. ficou faltando. Quem quiser buscar conhecer o trabalho de vocês aí em São Paulo, presencialmente, nome, onde deixa e-mail. Se tiver um site ou um perfil no Instagram, vocês mandam para mim, que eu ponho aqui na descrição do vídeo, enfim. Que assim, nossa casa é a Apometria Francisco de Assis, né? O nosso site é afa, Apometria Francisco de Assis.org.br. É na Lapa, na Rua Sacadura Cabral 68, São Paulo. No site você pode ter todas as referências lá. E o Instagram é afa_apometria. Coloquei aqui no chat agora. Isso. Tem o telefone de lá? Oi? Tem o telefone de lá? Tem uma pessoa perguntando. No site tem. No site tem. Pronto. Então, assim, www.afa.org.br e no Instagram, @afa_apometria. Aí tem o meu Instagram aqui. Hoje, assim que terminar aqui. O Instagram, Fernando. O Instagram que é @fer, F-E-R. Certo. Prioli, tudo junto, né? Certo. E só para lembrar, nós estamos terminando a inscrição para o curso de apometria. Legal. Que, inclusive, é gratuito também. Só é cobrado material didático, que eu não sei quanto mas não interfere no orçamento doméstico de ninguém. É só mesmo a confecção do material. E quem quiser se inscrever para fazer o curso, no site também consegue fazer a inscrição para fazer o curso. Pronto. Adriano, só para... Se você quiser anotar aí o telefone para marcação de consulta, nas segundas-feiras você telefona das 10 ao meio-dia e o telefone é o 11 certo 3647 certo 9385. Só presencial ou a pessoa pode preencher uma ficha online e à distância? Alguém de outro estado pode ser atendido aí por vocês? Preenche a ficha online. Para marcação de consulta, tem que fazer uma pré-entrevista pelo telefone, depois fazer uma entrevista pessoal e aí marca o dia do atendimento. Pronto. Perfeito. Muito bom, muito bacana receber vocês aqui. Conversa bastante proveitosa, bastante feliz. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem das pessoas. Ainda temos 30 pessoas conosco até agora aqui, 1h47 de live. E aí, logo após, a gente encerra com a promessa de voltar em breve. Quem sabe ainda em maio ou no início de junho. Vamos ver como é que a gente pode fazer esse encaixe. Ótimo. De minha parte, eu gostaria de agradecer a você, Adriano, pelo trabalho maravilhoso que você faz, a essas pessoas que estiveram conosco. Espero que a gente tenha podido dividir um pouco das nossas experiências, porque a vida é uma coisa muito desafiadora. E a fé, eu acho que é uma coisa fundamental, a gente encontrar a fé. Nós acreditamos em todas... A minha esposa é um pouco espírita, um pouco católica, eu aprendi a frequentar a igreja. Eu tenho o maior respeito por lugares onde há fé. Eu acho que a grande cura para as nossas dores e a nossa bússola para enfrentar com um certo sucesso a encarnação é a fé e a conexão. Eu encontrei na apometria muitas das ferramentas para esse enfrentamento. Estou com 68 anos e me dá muita alegria esse trabalho, porque como eu digo, é servir, a alegria de servir. Eu acho que no momento em que você consegue se sentir feliz, levando a felicidade, ou pelo menos tentando levar isso a outras pessoas de uma forma totalmente amorável, amparada no Evangelho,
você está. Isso é o que o Dr. Lacerda dizia, que o nosso karma, o temido karma, se paga com amor. Então, eu tenho essa oportunidade, sou muito feliz, mas, como eu digo, é o meu caminho. Então, estou dando aqui o meu exemplo de coração, graças à tua generosidade, Adriano, e espero que tenha contribuído de alguma forma para que todos encontrem o seu caminho. Mas acho que a fé, né, é o caminho. Só uma coisa, 78 anos, foi isso que você falou? Eu pareço 78, mas eu tenho 68. Ah, eu ia dizer o contrário, que eu entendi 78, eu ia perguntar, mas vem cá, qual é o segredo para chegar com 78 com a carinha de 60? Eu já ia lhe perguntar isso. Ao Mas contrário, a ao idade está na contrário. cabeça. Aqui eu estou com uns 98, mais ou menos. Ah, Mas não, também, eu entendi 78, falei, aí sério? também Nessa performance aí, nesse shape, 78, eu quero esse segredo. Mas é isso, foi um prazer grande receber vocês aqui. Um beijão, pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live na semana que vem, tá? Reta final aí de uma prova que eu farei no próximo final de semana. No máximo, eu vou fazer uma meditaçãozinha aqui na quarta-feira, mas depois, em maio, a rotina volta ao normal. Vou encerrar aqui. Um beijo no coração e a gente se vê.